Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje vou te mostrar 5 fundos imobiliários de papel que, no meu ponto de vista, estão numa oportunidade excelente no momento atual. Caso você ainda não é inscrito nesse canal, antes da gente continuar aqui o nosso conteúdo, inscreva-se, porque toda semana tem conteúdo novo para você, conteúdo que vai agregar na sua vida como investidor. Também deixe seu like e seu comentário ao final desse vídeo, tá? Nos últimos meses, o que a gente está percebendo aí são que os fundos imobiliários de papel estão caindo de preço, né? Muito por conta da deflação que está tomando conta aqui do nosso país. Então, inflação nos principais produtos, por exemplo, como nos combustíveis, está vindo negativa e isso está impactando aí os fundos imobiliários de papel que são atrelados à inflação. Então, como a inflação está negativa, os dividendos também tendem a cair aí nos meses e é isso que a gente vê acontecendo. Dividendo começou a cair, muita gente começou a vender fundo imobiliário de papel porque só comprou por conta dos dividendos altos que a gente vinha tendo aí no ano passado, no início desse ano. Então muita gente começou a vender, os preços caíram demais, né? E tá abrindo margem para muita oportunidade que, se você ficar atento, com toda certeza você vai se beneficiar muito delas. E outro ponto, essa inflação negativa que a gente está vendo é totalmente passageira e transitória, tá? Então esse de fato é o momento correto de comprar fundo imobiliário de papel. Não era quando os dividendos estavam ali na casa de 1,3, 1,4, 1,5, até 2% em alguns casos. Não era naquele momento, porque naquele momento os preços estavam inflacionados de fato. Hoje não. Hoje a gente tem muita coisa boa e barata e eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo de hoje, beleza? Então vem aqui para a tela do meu computador. Tô aqui já com o site do Status Invest aberto. Eu gosto de utilizar essa ferramenta aqui do Status Invest Busca Avançada para fundos imobiliários, tá? Porque aqui a gente consegue filtrar, né, bons fundos imobiliários a partir de alguns critérios, beleza? Logicamente, você tem que saber o porquê de cada um desses critérios, não adianta você colocar coisas aqui aleatórias, sem um sentido, mas você consegue fazer um filtro muito bom a partir de algumas premissas, tá? Como o vídeo de hoje é sobre fundo imobiliário de papel, eu vou começar aqui, logicamente, colocando, né, definindo que eu só quero buscar fundos imobiliários de papéis. Alguns pontos eu quero deixar em destaque. Eu quero fundos grandes, tá? Que tenham um patrimônio grande, que tenha um grande número de cotistas, fundos relevantes em mercados e baratos, tá? Então, nessa minha análise aqui, eu quero trazer fundos com essas características. E para isso eu vou colocar aqui alguns pontos que eu acho cruciais. Primeiro é o PVP, que é aquele preço sobre o valor patrimonial do fundo imobiliário, tá? Para um fundo ser realmente barato, um fundo imobiliário de papel, ele tem que estar sendo negociado abaixo de 1 do seu PVP. Então, vou colocar aqui como PVP máximo, PVP de 0 até o PVP de 1 aqui na minha busca, beleza? Então, PVP entre 0 e 1. Número de cotistas, também quero fundos imobiliários que sejam grandes, né? Que tenham liquidez no mercado, aquela facilidade de compra e de venda muito fácil. Isso aqui é muito bom para um fundo imobiliário. Então, só quero fundos imobiliários que tenham mais de 100 mil cotistas. Então, coloquei aqui fundos imobiliários só com mais de 100 mil cotistas são os que eu quero aqui para minha análise. E, por último aqui, o patrimônio, tá? Vocês estão vendo que eu nem estou olhando aqui para dividend yield nesse momento. Estou olhando primeiro para preço e para fundo grande, tá? Então, patrimônio, eu quero fundos imobiliários que tenham patrimônio acima de 1 bi de reais, tá? Acima de 1 bilhão de reais são os fundos imobiliários que eu quero colocar aqui na minha análise, tá? Então, vou colocar aqui fundos aqui acima de 1 bilhão de reais, vou fazer a busca, tá? E eu chego aqui a esses 5 fundos imobiliários aqui na minha pesquisa. 5 fundos imobiliários que de cara provavelmente você, se não conhecer todos, deve conhecer a maioria deles, tá? São ótimas opções de fundos imobiliários, beleza? Não é porque passou nesses filtros que eu coloquei que são ótimas opções, mas eu falo isso porque eu conheço esses fundos imobiliários. De todos esses, eu só não sou cotista do CPTS, mas eu poderia ser tranquilamente, tá? Os outros 4 eu sou cotista e são fundos imobiliários que estão dentro dos critérios que a gente estipulou, né? Fundo com preço bom e fundo grande. Agora a gente pode dar uma olhada em alguns pontos. Agora sim, eu acho que é interessante a gente olhar para dividend yield, né? O quanto que esse fundo imobiliário vem entregando de dividendo nos últimos 12 meses.
E se a gente colocar aqui de cima para baixo, qual é o fundo que está com dividend yield maior? Aqui o HCTR11, tá? Entregou mais de 17% nos últimos 12 meses. O que trouxe o menor dividendo é o RBRR. Mas eu já te adianto uma coisa, e eu falo isso porque eu conheço esses fundos imobiliários, inclusive invisto em todos eles, menos no CPTS, né? Qual é a grande diferença entre o HCTR e o RBRR? São fundos imobiliários com projetos, estratégias e investimentos totalmente diferentes. Enquanto o HCTR é um fundo imobiliário high yield, aquele fundo imobiliário que é extremamente agressivo, né? Tem ali as suas notas de crédito muito baixas, então o risco é muito grande dentro dele. O RBRR11 é um fundo imobiliário high grade, tá? Possui baixíssimas notas de risco ali dentro das suas dívidas imobiliárias, beleza? Então, é um fundo imobiliário que empresta dinheiro, o RBRR no caso, para shopping centers, para grandes empresas, enquanto a HCTR muitas vezes empresta dinheiro para loteamentos, para empreendimentos residenciais, tá? Então, são coisas totalmente diferentes e, logicamente, por isso, o retorno também tem que ser diferente. Então, se o HCTR tem um risco maior, o retorno, consequentemente, tem que ser maior, enquanto a RBRR tem um retorno menor por ter um risco também em operação muito menor do que o HCTR. Então, se você fosse olhar somente para yield, para rendimento, o HCTR, se você fosse buscar um fundo imobiliário, poderia ser o HCTR 2, HCTR DEVA 3, HCTR DEVA e RSR, por aí vai. Só que se sua visão for, eu já tenho fundos imobiliários aí agressivos, quero colocar algo mais seguro, o RBRR estaria ali com uma ótima opção aqui dentro da carteira para você, beleza? A gente pode olhar aqui por outros indicadores, por exemplo, PVP, né? Preço sobre valor patrimonial. Vou colocar aqui do maior para o menor PVP. Então, o maior PVP é do CPTS com 0,98, então ele está bem próximo do seu valor patrimonial. E o menor é do HCTR. Esse fundo caiu bastante aí, né? Teve um efeito manada muito forte dentro dele. Está na casa de 0,84. Então, em suma, o HCTR é o fundo aqui desses, é o que tem o maior potencial de risco, tá? Mas também é o fundo que trouxe o maior dividendo nos últimos 12 meses e é o fundo também que nesse momento está com o menor preço entre essas 5 opções que eu trouxe aqui para vocês, beleza? Então, são 5 ótimas opções, como eu venho falando, tá? Sou cotista de 4 delas, mas eu poderia ser do CPTS tranquilamente. São fundos imobiliários, olha isso aqui. A liquidez média diária de todos esses fundos imobiliários o menor é do DEVA, com 3,5 milhões de reais sendo negociados todos os dias, tá? Então, se você quiser investir 50, 100, 200, 300, 400 mil reais em um fundo imobiliário como esse, tranquilamente, né? Você pode comprar e vender no mesmo dia, tá? Você não vai faltar liquidez para você. São fundos que têm uma liquidez muito bacana, de mais de 3 milhões de reais, certo? E o HCTR chega a quase 8 milhões de reais de liquidez. São fundos que têm um certo caixa aqui dentro da carteira. São fundos com um número de cotistas bem interessante. O menor aqui em número de cotistas é o RBRR com 120 mil, tá? Mas a gente tem aqui o HCTR com mais de 200 mil cotistas, tá? Então, são fundos realmente muito relevantes, beleza? E com patrimônios também muito grandes, né? O menor é do RBRR com 0,3 bi, mas a gente vai até 2,9 bi do CPTS, né? Então, são 5 ótimas opções aqui de fundos imobiliários, tá? Para você, CPTS, RBRR, RECR, DEVA e HCTR11 seriam 5 fundos imobiliários que eu hoje colocaria dentro da minha carteira de investimentos, tá? Tô deixando aqui 5 ótimas opções para vocês. Qual é a grande diferença? Mais uma vez, recapitulando. HCTR, DEVA e RBRR, HCTR, melhor dizendo, DEVA e RSR, tá? São fundos com um perfil de agressividade um pouco maior, tá? São fundos imobiliários mais atrelados à inflação, que têm notas de crédito menos avaliadas, tem um risco maior em operação. Em contrapartida, o CPTS já tem uma estratégia mais mesclada, mais mista, ele não é tão agressivo e nem tanto conservadora. E, por fim, o RBRR11, ele tem um perfil de segurança maior. Então, se você for escolher dentre esses 5 fundos imobiliários, se você quiser agressividade, HCTR, DEVA e RSR, um fundo mais misto, o CPTS, e um fundo mais conservador,
URBRR11. São 5 opções aqui de fundos imobiliários de papel que, na minha concepção agora, são ótimas oportunidades de entrada aí para você que está procurando um fundo imobiliário como esse para compor a sua carteira de investimentos, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui abaixo o seu comentário. Faltou algum fundo imobiliário aqui? Fala aí sobre ele, né? O que você achou da avaliação, o que você achou dessa ferramenta que eu utilizei aqui? Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo e até logo.